Romanos 1, do versículo 18 a 23. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que eles são indesculpáveis. Mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Seus pensamentos passaram a ser levianos e imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E agora, Senhor, que passamos a abrir estes versículos para enxergar a Tua descrição do homem, a parte de Deus. Eu rogo que nós sejamos sóbrios e sérios. Eu rogo que coisas insignificantes e tolas sejam removidas dos nossos corações e mentes. A América é uma nação arisca. Nós afastamos as nossas infinitas possibilidades em Te conhecer. E eu rogo, Senhor, que essas coisas sejam destruídas. Agora mesmo, com a Sua vinda, então haverá um peso de glória sobre essas pessoas. Este texto é sobre a troca, a mudança da glória, a perda da glória. Em troca de coisas insignificantes, animais, monumentos. Senhor, isto é uma coisa terrível. Fiquem chocados, ó céus. Sejam totalmente desolados, diz o profeta Jeremias. O meu povo cometeu muitos males. Eles me esqueceram, a fonte de água viva, e fizeram para ele cisternas rotas que não conseguem reter água. A mudança obscura. Senhor, eu rogo a Ti que eu seja capaz de pregar estas palavras, que as pessoas sejam resgatadas das trevas exteriores. Venha com a Tua luz, eu rogo, e a espalhe em nossos corações, em nome de Jesus. Eu oro. Amém. Agora, durante 3 semanas, nós iremos olhar para 2 trocas obscuras que são características da humanidade caída. A primeira troca obscura é a troca da glória de Deus por imagens, descritas nos versos 21 a 23. Nós veremos isso hoje. E a segunda troca obscura é a troca das relações sexuais com o sexo oposto, pela troca de relações sexuais com o mesmo sexo, o qual eu ficarei nisso durante 2 semanas. Isso está nos versículos 24 a 27. E vamos falar a respeito. E na próxima semana, eu espero que vocês estejam orando a respeito disso. Nós iremos começar analisando a conexão entre as 2 trocas. Não é um acidente que ele fala aqui da troca da glória de Deus da parte dos homens. E então, em uma troca subordinada do sexo oposto pelo mesmo sexo. Há uma coisa muito profunda acontecendo aqui, que a nossa nação, a nossa cultura e a nossa igreja precisa escutar. E eu vou mencionar aos pais que vocês deveriam decidir se querem ou não que as crianças assistam essa sessão sobre homossexualidade, porque esse texto é muito franco, muito doloroso, e vocês terão que decidir essa semana com as crianças, se vocês as trarão nas próximas 2 semanas.
Hoje, nós iremos focar nos versículos 21 a 23. E a primeira mudança, a primeira troca obscura da nossa cultura é chamada de idolatria. Deixe-me trazer de novo o contexto aqui para não ficar muito confuso na mente de vocês. A ira de Deus, de acordo com o versículo 18, está sendo revelada agora ativamente contra toda a iniquidade e injustiça dos homens que suprimiram a verdade e a injustiça. E aqui diz que eles estão suprimindo uma verdade que está universalmente disponível. Todo mundo a tem. Nós vimos isso semana passada. Portanto, todos são indesculpáveis, porque, embora eles a tenham, versículo 21, eles não glorificaram a Deus ou não dão graças a Ele. Eles suprimem a verdade. Portanto, eles são indesculpáveis contra esta ira que está vindo sobre o mundo, agora mesmo. Hoje, nós vamos focar nossa atenção no que Paulo diz a respeito disso. A troca obscura no versículo 23. Eu acho que a razão porque Paulo permanece sobre essas coisas obscuras nos versículos 18 até depois do versículo 23 é porque ele quer primeiramente que nós fujamos dessa mudança, dessa troca. E ele quer ajudar outras pessoas a fugirem desta troca. Porque se você está no meio disso, a sua mente está obscurecida. E você nem percebe que está fazendo essa troca. Provavelmente. E, portanto, um dos pontos é que uma das causas do amor no mundo é ajudar os outros a escapar dessa troca. Agora, eu vejo pelo menos 4 observações que precisam ser feitas a respeito disso. Antes de eu falar a respeito do assunto, vamos ler o versículo 23. Eles trocaram, mudaram a glória do Deus incorruptível pela imagem de homens corruptíveis e de aves e de quadrúpedes e criaturas rastejantes. Agora notem bem, isto é tudo sobre a troca da glória de Deus por outras coisas. Imagens, substituições, cópias. Este é o problema. Agora eu quero parar aqui por um momento porque nós somos uma igreja. E eu sou um pastor. Para quem esta realidade é a realidade da glória de Deus. Se há algo que eu gostaria de ser conhecido como igreja eles amam a glória de Deus. Eles estão consumidos com a glória de Deus. Eles estão sempre falando sobre a glória de Deus. Eles dizem coisas como as coisas vêm da glória de Deus, através da glória de Deus, para a glória de Deus, e eles estão debaixo da glória de Deus. Deus é grande nessa igreja. A glória de Deus aparece no ar que eles respiram. Agora, se isso é verdade, e talvez seja mais do que isso, então nós, com certeza, devemos parar e dizer: será que isso são apenas palavras do Piper? Ou seria o centro da Bíblia? Isto é o auge da Bíblia e a base da Bíblia, o sopro da Bíblia, a inspiração e expiração da Bíblia. Esta é a raiz dos problemas do ser humano. Este é o objetivo, o alvo do universo. Portanto, toda vez que olhamos a Bíblia e nos deparamos com isso, Paulo usa isso 60 vezes nas suas cartas. Nós vamos permanecer aqui por enquanto e vamos nos testar como igreja. Porque é fácil para igrejas montarem em cavalos de madeira e perder o senso de proporção e sair da sintonia. Nós temos que sempre checar a nós mesmos, biblicamente, sobre este assunto.
Agora, o que eu vejo aqui no versículo 23, especialmente quando eu vejo em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão do quê? E a palavra principal aqui é destituídos. Tudo isso é uma reafirmação desta troca. Pecado é trocar a glória de Deus por qualquer coisa. Isso é pecado. Este é o significado do pecado. Então, nós estamos vendo algo aqui. Este texto diz que a grande realidade unificada da Bíblia é a glória de Deus. Este é o sentido do universo. Este é o principal problema da humanidade, que nós trocamos. Vamos ter certeza que vemos isso duas vezes, neste texto. Se você voltar ao versículo 21, você entende? Mesmo eles conhecendo Deus, eles não, literalmente, deram glórias a Ele como Deus. O principal problema da humanidade é o fracasso em amplificar a glória de Deus na maneira que pensamos, sentimos e vivemos. Agora, isto é no versículo 23, ele diz de novo: nós trocamos a glória de Deus por imagens. Então, o grande problema do universo é o que a humanidade faz com a glória de Deus. Este é o problema do universo. E é o motivo por detrás de todos os problemas conjugais. É o problema por trás de todos os problemas dos pais. É a razão de todos os vícios. É a razão de todos os crimes. É a razão de todos os problemas financeiros. E a não ser que entendamos isso, nós iremos tentar colocar band-aids de novo e de novo e de novo sobre o câncer, que só pode ser curado lidando com a glória de Deus e a colocando no lugar correto, no coração humano, ou seja, em todos os lugares. Se as pessoas fossem consumidas pela glória de Deus ao invés de a si mesmas, Deus cuidaria de vocês. E então aconteceria uma imensa cura. E hoje temos visto muitos conselhos em todos os lugares de como curar as nossas almas, com pouca atenção à magnífica glória de Deus, à medida em que a alma humana tem que lidar com essa glória. Eles têm que abrir os olhos sobre o que este texto está dizendo. Notem, ele não começa com sexo. Este não é o grande problema. Homossexualidade não é o grande problema. É um problema. Não é o grande problema. Há algo muito mais profundo acontecendo em mim, nas minhas tentações sexuais e as suas tentações sexuais, do que sexo. Isso está bem aí embaixo. Há uma primavera do mal, enraizada aqui no versículo 23, chamada da troca da glória de Deus por substitutos, cópias, imagens. Este é o problema principal da raça humana e do universo. Nós amplificamos a glória de Deus, colocando-a acima de tudo, ou nós propositalmente a trocamos por outras coisas. Este é o problema. E é o problema que você vai encarar nessa tarde, ao escolher o que fazer com a sua mente. São problemas que vocês, adolescentes, enfrentam toda semana ao decidir se vão ao cinema ou não. Qual tipo de entretenimento vocês vão escolher? Este é o problema. E como nos tornamos vãos nas nossas especulações e obscurecidos nos nossos corações, tentando não perceber este problema.
nos desviando para todo o tipo de questão moralista sobre as nossas vidas, ao invés das questões de Deus. Oh, é tão grande na Bíblia, porque é tão grande no universo. É grande neste texto. Isto é um enorme problema. Que Deus agora nos desperte, agora, à medida em que avançamos. Que Ele desperte o amor pela glória de Deus em seus corações. Vocês poderiam orar agora, silenciosamente, agora, para vocês mesmos, enquanto eu estou pregando, por vocês e pelos outros aqui. Ó Deus, me desperte para amar a glória de Deus. Eu quero provar isso. Ok, eu tenho 4 observações a respeito da troca. A troca obscura da glória de Deus pelas imagens. Número 1. A troca obscura da glória de Deus por imagens é acompanhada pelas especulações fúteis. Versículo 21. Mesmo eles conhecendo a Deus, eles não o honraram como Deus, não o glorificaram como Deus, ou lhe deram graças, mas eles se tornaram fúteis em suas especulações e os seus pensamentos. Eles se tornaram fúteis nos seus pensamentos. Fútil significa vazio, vão, inútil. Deixa eu perguntar isso. Por que você tem um cérebro? Por que você tem um cérebro? Ou por que você tem um poder de raciocínio? Por que Deus te deu isso? Te criou tão diferente de um cachorro, de um sapo. Por que você tem um raciocínio, capacidade de pensar, meditar, ponderar? A razão por que você tem isso é para que você conheça a Deus e pense a respeito de Deus e divida as coisas do mundo para a glória de Deus. Esta é a única razão pelo qual você tem isso. E quando você se afasta de Deus, todo o processo se torna vão. Por mais brilhante que você seja, cientificamente ou artisticamente, vão, vazio, fútil. Deixe-me ilustrar isso. Nabucodonosor, em Daniel 4, tinha uma mente e poder. E diz que ele construiu a Babilônia e subiu no andar de cima da sua casa e disse, no capítulo 4, não é essa a grande Babilônia que eu criei pelo meu poder supremo? E Deus ficou tão descontente por esta fala e por este uso da mente. E diz, Nabucodonosor foi retirado do meio dos homens e comeu grama como boi. O seu corpo foi molhado pelo orvalho, até que o seu cabelo cresceu como penas de águia, e as suas unhas ficaram como garras de aves. Por que você acha que Deus fez isso? Por que o fez virar um animal? Resposta, ele usara a sua mente como um animal. É claro que ele construiu a Babilônia. E daí, diz Deus, para a sua glória, isto é um animal. Você perdeu a mim. E, portanto, a sua mente, Nabucodonosor, é tão fútil quanto a de um animal. Agora, notem como ele é curado. Ali diz, ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para o céu, Deus, e a minha razão retornou para mim. Você quer a razão de volta? Especuladores fúteis, mentes obscurecidas, vocês querem a razão de vocês de volta? Levante os seus olhos para Deus, pois vocês foram criados
para usar o cérebro de vocês para Deus. E creem em mim, Deus é merecedor do cérebro de vocês e vocês nunca irão exaurir as suas faculdades mentais usando-as para o infinito. Mas vocês se tornarão como um animal, usando-as para qualquer coisa que não seja o infinito. E aí diz, ele levantou seus olhos para o céu, a sua razão retornou, a minha razão retornou para mim, e eu louvo o Altíssimo, e glorifico e exalto a Ele, que vive eternamente. É isso o que você faz com sua razão quando ela retorna. Quando seus olhos estão arregalados, a sua razão retorna. A sua mente foi criada para Deus. É por isso que Paulo diz, todas as especulações se tornam fúteis, vãs, vazias, quando nós não glorificamos a Deus. Quando não enxergamos sua glória, amamos sua glória, apreciamos a sua glória, mas ao invés disso, trocamos a sua glória pelo mau uso das nossas mentes. Não faça isso. Todo o seu pensamento se tornará fútil. Observação número 2. A troca da glória de Deus é acompanhada por o obscurecimento do coração. Final do versículo 21. Eles se tornaram fúteis em suas especulações e, próximo problema, seu coração insensato se obscureceu. Por quê? Porque as trevas vêm quando Deus é trocado por imagens. Aqui está a razão. A única luz que pode iluminar o coração é a glória de Deus. A única luz que pode iluminar o coração é a glória de Deus. Pense comigo a respeito disso. Isso é pesado e é maravilhoso. Compare a luz física saindo daquelas lâmpadas lá em cima e passando pela janela. Luz física em relação com o corpo, com a luz espiritual, que não pode ser vista com os olhos humanos, que há para iluminar o coração. Compare essas duas coisas comigo. Jesus fez essa comparação em Mateus 6:22. Ele disse: os olhos são a lâmpada do corpo. Então, se os seus olhos forem bons, estão limpos, todo o teu corpo será preenchido de luz. O que ele quer dizer com isso? Ele quis dizer, no corpo humano não há nada que produza luz. Nada, zero. Ela deve vir de fora. E os olhos são a lâmpada pela qual a luz entra no corpo, permitindo o corpo enxergar, se mover pela vida sem esbarrar na destruição. Agora vamos ver o lado espiritual. É isso que Paulo está fazendo aqui. A luz espiritual. Não há nada que produza luz no coração humano. Ou o coração humano é iluminado de fora pela realidade espiritual chamada a glória de Deus, que um dia, de acordo com o Apocalipse, substituirá o sol e a lua, ou escuridão. Você tem duas opções. O coração é feito luz, com a glória de Deus vindo através dos olhos da fé, ou escuridão, trevas. Não há uma outra opção. Porque a única luz pela qual o coração humano foi desenvolvido é a luz do conhecimento da glória de Deus. Eu citei o texto. Sabe de onde isso veio?
Está em 2 Coríntios 4, versículo 6, que diz, vou ler de novo. O Deus que disse, deixa a luz brilhar sobre as trevas. Agora, isso é a luz física. Aqui Paulo está fazendo essa comparação de novo. O Deus que disse, deixa a luz brilhar sobre as trevas, é aquele que tem, agora ele muda, aquele que tem se mostrado em nossos corações, para dar o quê? A luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A única luz para o coração é a luz do mundo. Quem é? Jesus. Eu sou a luz do mundo. A glória de Deus brilha na face de Jesus Cristo. Quando Cristo é contemplado e abraçado com os olhos da fé, raios de luz entram no coração e fazem as trevas fugirem, e nos tornamos cheios de luz. Mas quando você troca a glória de Deus na face de Cristo por imagens, trevas descem sobre a face da terra e entram na sua alma. Trevas. E a única coisa no universo que traz luz ao coração humano é a glória de Deus. Não a troque por nada. Observação número 3. A troca da glória de Deus por outras coisas sempre parece sabedoria por aqueles que fazem a troca. Versículo 22. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Dizendo-se sábios. Sempre parece sábio ao homem natural escolher o seu próprio Deus, ou fazer o seu próprio Deus. Eu quero dizer, existem vantagens óbvias. É sábio fazer o seu próprio Deus. Apenas resuma as vantagens. Por exemplo, mostra que você é engenhoso. Oh, como as pessoas gostam de parecerem engenhosas. Eu acabei de palestrar em Chicago, ontem e anteontem, e eu fiquei no Westin Hotel, um hotel muito bom. Tem o que eles chamam de amenities, né? Cortesias. O cara bateu na minha porta e ele disse, Hotel Amenities. E eu não entendi, disse, hã? Amenities, uma cortesia, um monte de coisas. Tinha cerveja, água, peras, pêssegos e 3 revistas. Não eram pornográficas, não se preocupem. Número 1, Money. Número 2, Forbes. E a número 3 foi uma revista lá de Chicago mesmo. Eu nunca olhei para uma revista Forbes ou Money, uma oportunidade de ouro, certo? Vamos ver sobre o que elas falam. São sobre imagens. E para dar uma imagem de uma pessoa engenhosa, há forças poderosas neste país. Há vantagens óbvias de fazer o seu próprio Deus, ao invés de ter o que você tem, pela realidade universal. Esta é uma. Tem mais uma. Mostra que você é criativo se fizer o seu próprio Deus. Ou mostra que você é inteligente. Tudo isso somado inflama o seu ego. E mostra que você é independente. E que está no controle. E todo mundo quer ser independente. E estar no controle. E ser autodeterminado. E acreditem em mim, se você estiver com o Deus real, você não é nenhuma dessas coisas. Mas se você fizer o seu próprio Deus, não importa o que é ou que forma tem, da cultura mais primitiva à mais sofisticada computação gráfica, então você pode estar no controle. Você imagina? Então sempre parece sábio trocar Deus por um Deus que você pode fazer. Isso é inteligente, é sábio. É isso que Paulo diz aqui.
Lembre-se da história. Satanás. Deus sabe que no dia que vocês comerem desta árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era desejável para fazer alguém sábio, ela comeu do seu fruto. E deu também para o seu marido. E ele comeu. Desde o começo até hoje em dia, tem parecido sábio ser independente do único Deus verdadeiro. Parece sábio. Bem, a última observação é: não, isso não é sábio. E vou repetir de novo, versículo 22. Dizendo-se sábios, eles se tornaram loucos. Esta é a quarta observação. É uma loucura trocar a glória do único e verdadeiro Deus por imagens, mesmo que pareça sábio. Por que isso é uma loucura? Eu fecho com duas observações aqui de por que é loucura. É loucura criar o seu próprio Deus, ser o seu próprio Deus. É loucura se apoiar em especulações fúteis e ter um coração obscurecido. Por quê? Por que é fútil? Há duas respostas neste texto e na próxima semana haverá mais uma resposta. Então eu quero fechar os encorajando a lutar contra essa loucura e apontar quais são essas duas razões. Número 1, Paulo mostra a loucura da troca, mostrando a infinita diferença de valor entre o que você troca e o que você recebe no lugar. A glória de Deus tem um valor infinito, e o que você tem em troca é infinitamente pequeno em valor, em comparação. E você vê como ele enfatiza isso no versículo 23. Ele diz: a troca da glória do Deus incorruptível, a troca da glória do Deus incorruptível por imagens, pela forma do homem corruptível. Essa tradução perde um pouco, eu acho, a força dessas palavras. Aqui está uma variação. Eles trocaram a glória de Deus, a glória do Deus incorruptível, agora observe, pela aparência de uma imagem de um homem corruptível. Aqui está o motivo dessa montanha de palavras. A troca tem sido feita, presumidamente, por causa das maravilhas dos homens, aqui. Mas os homens, de acordo com Gênesis 1:27, é uma imagem de Deus. Então, se você trocar Deus pelo homem, você está tendo uma imagem. Então, é por isso que está sendo feita a troca? Não. A troca está sendo feita pela imagem do homem. É isso que você tem quando faz a troca? Não. Você não consegue nem chegar perto. Você consegue a aparência da imagem de um homem que é infinitamente pequeno em sua imagem de Deus. Vocês entendem a questão aqui? A questão é a distância. A questão é o que você tem quando troca Deus. É a cópia da cópia da cópia. E quando você pega essa cópia e tira uma cópia da cópia de uma cópia, ela vale 1 centavo. E talvez você consiga comprar numa loja de R$1,99. Ou talvez você vá em um museu e pague $4. E é isso que muitas pessoas estão fazendo. Milhões delas. E provavelmente alguns aqui neste lugar. É uma troca muito triste quando uma obra-prima é trocada por uma cópia de uma cópia de uma cópia. Agora, isso é muito relevante para nós. Nós vivemos numa cultura hoje em dia, não? Onde não é difícil confessar. É um orgulho dizer: a imagem é tudo. Quando uma cultura se orgulha que as imagens são tudo, está tudo praticamente acabado. Está praticamente tudo acabado. Bem,
que nós possamos ser uma igreja para dizer: não, a glória de Deus é tudo. Você tem oportunidades no trabalho para dizer isso. Quando pessoas fazem piada, a imagem é tudo, você diz: eu não acho. Eu acho que a glória de Deus é tudo. Isso é bom, é bom, é bom. Vamos sair do nosso conforto e suportar abusos por Ele. Se você nunca recebeu um olhar desses, você não está falando como deveria falar. Vamos sair com Ele do nosso conforto, suportar reprovação por Ele. Receba esse olhar nessa semana. Receba um olhar. Ok? Abra sua boca e diga: eu não acho isso. Eu acho que a glória de Deus é tudo. Receba um olhar vindo daqueles que são loucos. Esta é a primeira. É loucura porque você recebe a cópia da cópia da cópia. Aqui vai a última razão do porquê é loucura. Notem a palavra incorruptível e a palavra corruptível. Eles trocaram a glória do Deus incorruptível por a aparência da imagem do homem corruptível. Homem corruptível. Deus é imperecível. Ele nunca morre, nunca deixa de existir. Ele dura eternamente, para sempre e para sempre. E o que é o homem? Isaías 40. Na verdade, o homem é capim. Seca-se o capim e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Se o homem é capim, então a cópia da cópia da cópia do homem é pior do que o capim. Você quer capim ou você quer Deus? Ore para que Deus abra os seus olhos para enxergar a glória de Deus acima do capim. Chame o seu capim, o chame pelo que ele é. Aqui está mais uma coisa para dizer no trabalho. E eu tenho um novo... eu fico com vergonha de dizer aqui. Vai lá. O que as pessoas se orgulham de dizer? Eu tenho um desses novos. E dizer para ele: ei, você sabe o quê? Isso é capim. Receba um olhar. Vamos lá, nós queremos receber um olhar essa semana. Nós queremos este olhar. Isso é capim. O que quer dizer que isso é capim? Tem uma Bíblia? Vamos ver em Isaías. Isaías, ele conhecia a vida. Então leia Isaías 40. Leia Isaías. Vá para o Xerox. E dê a ele Isaías 40. Diga para ele ler e conversamos amanhã. Diga que isto é capim. Receba um olhar e abra sua boca. Então, vamos resumir tudo. Você vai trocar, pega essas palavras, corruptível e incorruptível. Você vai trocar um diamante por um pêssego esquecido no fundo da geladeira. Você vai trocar um rubi por uma banana abandonada no sol por uma semana. Você vai trocar ouro por um barco, daqueles barcos velhos no fundo da garagem, na chuva. Você vai fazer isso? Você não vai fazer isso. Não faça isso. Não faça isso. Não faça esta troca. Seja como, fechando o sermão, seja como William Seward, secretário de Estado, em 1867, que trocou, seja como esse homem, que trocou 7.200.000 dólares por gelo, chamado Alasca, dos russos. Que negócio! Todos disseram: a loucura de Seward, que estupidez, ele é idiota. É isso que dizem sobre os cristãos quando você desiste de qualquer coisa por Deus. Mas você sabe o quê? Bilhões, e mais bilhões, e mais bilhões, e mais bilhões de dólares em recursos voltaram para nós do Alasca. E assim será com Deus, para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Se você for como
William Seward. E ao invés de trocar Deus por imagens, troque tudo por Deus. Vamos orar. Ó Deus, opere nos nossos corações agora, ao sairmos daqui para a escola dominical, ou para trabalhar no berçário, ou para sentar nos nossos carros, chorar por tão pouco que fizemos da sua glória. Caminhe conosco. Nos ajude. Vamos levantar para a bênção. Que o Senhor lhes conceda olhos para enxergar. Que a luz, a sabedoria, a glória de Deus possa brilhar em seus corações e que esses corações possam despertar espiritualmente para que vocês possam saborear tudo isso e ver isso. E então, propagar isto. Recebam um olhar essa semana no trabalho. Vocês estão dispensados.